Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos finalizar a leitura do livro e nós vamos para a segunda parte. Então agora, pegue o seu livro, abra lá na página 26, que nós vamos dar continuidade à leitura. Parte 13. Não fiz direito lição nenhuma, estava com o peito meio pesado, com um pressentimento ruim, como diz minha mãe. Peguei minha bicicleta e fui para os lados daquele bosque de eucalipto, que tem a capelinha de Nossa Senhora Aparecida no meio. Ao lado da capela tem um parquinho e uma escolinha infantil, onde minha irmã Júlia estudou. Eu sempre vinha buscá-la. Levava a pequenininha na garupa, correndo com a bicicleta, para que ela desse aqueles gritinhos gostosos de ouvir. Hoje, ela já está no segundo ano primário, mas a escolinha continua aqui, com as mesmas professoras ao lado da capelinha. A imagem da santa está toda empoeirada e uma fitinha roxa pende de seus pés. Eu beijo a fitinha e rezo uma Ave Maria sem saber por quê. Quando saio da capela, vejo que está ventando e olho na direção da torre da Rádio Record, um pouco mais distante. Fico imaginando por onde as ondas de rádio saem para entrar em tantos radinhos espalhados pelo Brasil. Olho para o topo da torre e o sol incomoda minha vista. Lembro do último dia 7 de setembro, quando um homem subiu amarrado num cinto até o topo da torre para pegar uma bandeira brasileira. Achei bonito. Isso devia ser patriotismo. Passei a tarde inteira ali, andando pela grama, olhando os bancos e gangorras do parquinho infantil, olhando a capelinha. Eu me achei, de repente, um menino infeliz. Acho que a gente aprende muito cedo que tristeza é uma companhia chata, principalmente quando a gente está querendo ficar alegre, mas não consegue. Parte 14. Ao voltar para casa, minha mãe, com os olhos vermelhos, já fazia janta. E os apitos das fábricas da vila anunciavam que era hora de os pais de todos os meninos voltarem para suas casas. Saí correndo pelo corredor e fui esperar o meu pai no portão. Ele chegou meio triste, 5 pãezinhos embaixo do braço e um maço de cigarro na mão direita. Eu pulei em cima dele e ele me deu um beijo na testa. Beijou também minhas irmãs e minha mãe. Foi até a sala e bebeu um copinho de pinga, seu costume de todos os dias. Sentou-se ao lado da mesa e ficou calado, coisa que só faz quando está muito preocupado. Mamãe batia bifes com os olhos vermelhos e perguntou como estavam as coisas. Ele, de uma só vez, respondeu: mulher, fui mesmo mandado embora. Eu fingi que não estava prestando atenção, mas acho que não disfarcei minha cara de susto. Papai percebeu dizendo: é isso, filhote. Papai está no olho da rua, desempregado. Na firma falaram que as peças estão ficando cada vez mais caras, que a matéria-prima está pela hora da morte. Deram férias para uma porção de gente e mandaram outra porção embora. E papai foi junto. E agora? Perguntei sem saber direito o que falar para o meu pai. Agora todo mundo aqui em casa vai precisar colaborar. Tendo paciência com o pai, que deve ficar meio preocupado, e com sua mãe, que vai ficar meio nervosa. Papai vai procurar outro emprego, não se preocupe. Mas enquanto isso, vê se ajuda sua mãe e não brigue com suas irmãs. Papai gosta muito de vocês. Outra coisa é que agora eu não posso até arrumar um
um emprego novo, nem pensar em ter daquele campo nem pensar em te dar aquele campo de botão envernizado que nós vimos na vitrine daquela loja em São Paulo. Você vai ter de esperar não sei quanto tempo para ter aquele presente. Acho que também por isso não esqueço desse dia, porque olhei papai no fundo dos olhos e descobri por que estava com aquela dor no peito, por que tinha o sangue dele e toda a tristeza dele passava para mim. Nós dois ali na cozinha, com as mãos dadas, tínhamos perdido coisas bem importantes na nossa vida. Parte 15. De noite, ninguém viu televisão direito. Fomos para a cama muito cedo, mas demoramos para adormecer. Antes de me deitar, quando subi as escadas, olhei para o relógio Cuco, que marcava 9:30 da noite. Depois fui para o meu quarto e espiei por trás da janela. Acho que vi meu pai no jardim, mexendo nas plantas e chorando. Aí, sozinho, pensei, deve ser triste para um homem como papai, que também faz o Brasil, estar agora sem emprego, pensando em como vai sustentar os filhos. Contei para minhas irmãs o que tinha acontecido com o papai e elas ficaram me perturbando com uma porção de perguntas. Coitadas, também precisam saber quando minhas irmãs Quando minhas irmãs acabaram adormecendo, eu olhei para o teto e fiquei pensando na aula de educação moral e cívica daquela manhã. O Brasil é feito por nós, dizia Dona Ana Aratá, pelos patrões e pelos empregados, por gente de todas as raças e religiões, pelos ricos e pelos pobres, pelos pais e pelos filhos. Papai agora já estava em seu quarto e conversava com mamãe, pois eu percebi a luz acesa. Ele falava alto e às vezes baixo, e a voz de mamãe era muito sussurrada. De repente veio o silêncio e eu continuei acordado, pensando no que a professora disse, que era preciso fazer um país grande a partir das escolas, e depois nas fábricas, nas repartições públicas e nos escritórios. Parte 16. Está para começar uma Copa do Mundo no México e volta e meia a televisão anuncia que o Brasil vai estrear contra a Tchecoslováquia. E toca uma musiquinha assim, esse é um país que vai para frente, uou, 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 de uma gente amiga e bem contente, uou, uou, uou. Do resto da música não me lembro, só que ao mesmo tempo mostram uns bonequinhos japonesinhos, branquinhos, negrinhos e índiozinhos de mãos dadas. E a propaganda termina sempre dizendo assim, o Brasil é feito por nós. Todo mundo ali na vila continuava a fazer a sua parte. Papai também, mesmo acordando mais tarde, abrindo uma porção de pastas com recortes de jornais sobre a mesa, que era o meu estádio de futebol. E de cada pasta saíam cópias que ele chamava currículo vitae. Eu acho uma graça essa palavra. Era uma porção de folhas de papel ao maço que diziam onde papai havia feito o primário, o ginásio, o colegial, que na época dele era o clássico, e o curso comercial. Papai passava as manhãs escrevendo cartas que sempre iam aos cuidados de uns gerentes, que não me lembro os nomes. E junto das cartas ele fazia mais cópias de seu currículo vitae, numa letra bonita que papai sempre teve. Você anda acordando muito tarde. Não é porque está sem emprego que vai começar a relaxar, a encostar o corpo, não é? Ou de onde você imagina que nós vamos tirar dinheiro para pagar nossas dívidas? Perguntava minha mãe, quase todos os dias. Calma, mulher, o dinheiro que temos ainda dá. Nenhum de nossos filhos vai passar fome. Você fala isso porque a situação ainda não apertou de vez. Tá incomodado, não é?
acordando cada vez mais tarde, e eu aqui todo dia acordando cedo para aprontar esse moleque. E olhava para mim, lavar, passar, cozinhar. Será que você pensa que sou alguma escrava? Tem que se mexer, acordar mais cedo. Ou será que você pensa que está de férias? Calma, adianta se apavorar? Estou escrevendo cartas para um monte de lugares, mandando currículo. Tenho entrevista marcada esta semana, com 2 gerentes. Será que você não sabe ser paciente? Eu sei, quem não sabe é o dinheiro que acaba, dizia minha mãe, sacudindo as mãos dentro da pia. Todos os dias eles discutiam pela mesma coisa e eu acabava ouvindo, porque dividia meu estádio, a mesa de fórmica vermelha, com o papai, para fazer as minhas malditas lições de casa. Um dia em que tive de copiar boa parte daquela Constituição brasileira de 1967, a conversa começou de novo. Depois de amanhã vai fazer 2 meses que você está sem emprego. E meu pai disse para a mamãe: mulher, acho que vou no açougue comprar meio quilo de patinho para o almoço. Que vai coisa nenhuma, mania de fartura. Faz 2 meses que você está desempregado. Estou rebolando para o dinheiro dar e você inventa de querer comprar carne todos os dias? Mas tem 10 dias que não entra carne em casa. É lógico, faz tempo que já cortei uma porção de coisas. O dinheiro está acabando e você não se mexe. Lógico que me mexo. O que você quer que eu faça? Que fique o dia inteiro na rua, batendo em lugares onde ninguém me atende? Só vou quando tenho entrevista marcada. E também não estou afim de qualquer mixaria de salário. Trabalhei muito para conseguir o que a gente tem e não vou jogar tudo pela janela. Eu devia receber um pouco mais de compreensão dentro de minha própria casa. Tá vendo? Está desempregado e ainda escolhendo. Não quero qualquer emprego. O que você pensa que é? Um lord inglês? Nesse momento, papai pegou uma xícara de café que tinha nas mãos e atirou com força para cima. Ela se espatifou no teto e ele nunca falava palavrões em casa, gritou: nossa, eu não aguento mais, mulher! Você só reclama e não ajuda, não me enche o saco! E saiu batendo a porta da cozinha. Minha mãe despencou a chorar e se estatelou sobre mim. Eu olhava assustado tudo aquilo e não sei se por medo, tristeza ou preocupação. Comecei a passar a mão nos cabelos de mamãe e a chorar também. O teto branco da cozinha estava todo manchado de café. Parte 17. Maneco, amigão, Chico peido, Zé Rodela, cutuquei a manivela, no sertão do Jatobá. Cantava o barata d'água quando cheguei no pátio da escola. Mas eu não estou afim de papo com ele, nem com ninguém. Estava achando o mundo uma droga. Uma droga, a comida de casa está ficando micha. Uma droga, não ter dinheiro para comer cachorro-quente com guaraná, como faziam todos os meninos. Uma droga, não ter dinheiro para comprar meu campo de botão envernizado. Barata d'água percebeu que eu não queria conversar e ficou na dele, só perguntando: que bicho te mordeu? Nenhum, respondi seco. Era quinta-feira, o dia que eu mais gostava, mas o dia estava uma droga. Os professores que eu gostava estavam chatos. E para completar, Dona Ana Aratá havia mudado de horário e vinha mais uma vez dizer que o Brasil era feito por nós. Eu não aguento, pensei. Na hora do recreio, todo mundo, como sempre, tratou de rabiscar a lousa, arrotar alto
dar nó na blusa um do outro, as coisas que a gente sempre fazia, só que eu não estava com vontade de nada, e saí sozinho para o pátio. Remexendo nossos bolsos, achei amassada uma nota de 500 cruzeiros, daqueles velhos, que dava para comprar um sonho do seu Antônio Vermelhão. E fui até a cerca de arame, que dava para a rua. Do lado de fora ficava sempre seu Antônio, na hora do recreio, a vender sonhos amarelos. O diretor trancava o portão para a gente não fugir. Comprei um sonho e, surpresa, seu Antônio me deu troco a mais. Joia, estou duro mesmo, sem dinheiro para nada e papai liso, sem poder pensar em pegar minha mesada. O negócio era aproveitar aquela sorte. Mas seu Antônio Vermelhão dizem que é de tanto beber pinga. Tem 6 filhos para sustentar. Ouvi dizer que não tem grana nem para pagar a prestação de uma casa fajuta e que vive passando necessidade. Ele é aposentado por invalidez, perdeu um dedo na prensa, como o Luiz Inácio. Acho que vai ser sacanagem eu não dizer para ele que me deu troco errado. Deixa eu voltar lá. Papai pode passar por essas dificuldades e eu não vou querer que nenhum moleque o tapeie. O seu Antônio, o Senhor me deu troco a mais. Eu não te dei 500 e o Senhor me voltou 1000. Ah, pois é, não é mesmo? Obrigado, viu, menino? Escuta, chega aqui mais perto da cerca que eu vou passar esse sonho pequenino aqui de presente para você. Pensei comigo, sempre há uma recompensa para os justos. Essa frase era bonita para caramba e eu tinha visto num filme de heróis de Bang Bang. Conforme nós conversamos no primeiro vídeo, Tieliane falou sobre palavras indevidas, sobre apelidos, e aí a Tieliane explicou como iria fazer, né, para cobrir as palavras indevidas que tinham no livro, né? O Brasil é feito por nós. E aí a Tieliane, ela substituiu por uma palavra sinônima, né? Palavras sinônimas são palavras de mesma classe gramatical, possuem significados idênticos ou muito próximos. Uma palavra é considerada sinônima de outra quando pode substituí-la em diferentes contextos sem que haja alteração de sentido. Então, as palavras sinônimas, né, elas não mudam o sentido do texto. Tem significados idênticos ou muito próximos e não muda o texto, né? Aqui a Tieliane mudou a frase, como vocês podem observar. Tieliane colocou: nossa, eu não aguento mais, mulher, né? Tieliane acrescentou a palavrinha mulher e colocou aqui, no lugar daquela palavra indevida, colocou nossa. Aí eu digitei direitinho, cortei e colei aqui. Aqui no apelido, maneco, a Tieliane fez a mesma coisa, né? Eu escolhi uma outra palavra, coloquei maneco, amigão, e colei aqui no lugar, tá bom? Outra coisa que a Tieliane gostaria de falar, lá na parte 10, vocês lembram que ele briga tem um coleguinha da escola que ele não gosta muito? E que esse colega, ele não gosta por quê? Porque esse colega provoca os outros, grita, e aí eles dois não se davam muito bem, e aí eles acabaram brigando, né? E a Tieliane quer relembrar um pouquinho sobre atitudes saudáveis e atitudes não saudáveis, né? Nós devemos aprender a importância de cultivar e valorizar os amigos, que as palavras elas podem ajudar, mas também podem machucar, né? E no caso lá dos dois coleguinhas lá,
acabaram se falando, né, um xingando o outro, falando coisas que não deviam, por causa da discussão que eles tiveram. Então, a gente tem que parar, pensar, né, antes da gente fazer alguma coisa, antes de agir. Então, a gente tem que pensar, será que isso vai ser legal? Eu vou brigar, eu vou ser prejudicado, né? Que no caso deles, eles assinaram uma advertência por causa da briga dos dois. E aí, às vezes, né, as pessoas brincam tanto e tem tanta necessidade, né, de se aparecer, de ser o centro das atenções, que exagera, né, ofendendo os amigos com gestos e palavras. E com isso acaba praticando o quê? O bullying, né? Isso nós aprendemos aonde? Na escola da inteligência. Tem o Totó ele gostava muito de chamar atenção, de fazer brincadeiras, só que às vezes o Totó exagerava nessas brincadeiras e acabava ofendendo os amigos dele e afastando, apesar dele gostar de fazer amigos, mas ele acabava afastando os amigos. Então, com a leitura do livro, nós podemos, né, aprender muitas coisas. Nós podemos ver que aqui nesse livro tem atitudes saudáveis e atitudes não saudáveis. Então, nós devemos substituir as atitudes não saudáveis pelas atitudes saudáveis. Parte 18. Aquela comparação entre seu Antônio e meu pai não me largava. Puxa, e papai cada dia mais duro, sem emprego. A comida cada vez mais micha. Muitas daquelas verduras cozidas e refogadas que eu detesto, chuchu cozido, nabo e outras baboseiras, quando, meu Deus, teremos de novo Coca-Cola e sobremesa? Eu pensava. E pensava como é que a gente iria se virar sem dinheiro. A prestação da casa já estava atrasada, eu sabia. E aquele Fusca marrom, papai já tinha vendido, mesmo estando batido e enferrujado. Serviu para a gente poder pagar algumas dívidas. Mesmo assim, de vez em quando, papai ainda ia ao açougue do Alípio comprar carne, só que era tudo carne de segunda. Por que você não compra de caderneta e paga no fim do mês? Perguntava minha tia Nadir nos fins de semana para o meu pai. E com que dinheiro eu vou pagar? E por mais que eu esteja na pendura, você nunca vai me ver vivendo de fiado, pagando conta de caderneta para comerciante. Não precisa se ofender, dizia minha tia, que eu sabia, rezava muitos textos para a família nos fins de semana. Eu não sei se adiantava rezar, mas às vezes eu tentava. E sempre começando com o pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, como ensinou aquela moça chamada Francisca nas aulas de catecismo. Quando tive de fazer a primeira comunhão, vestido num terninho azul escuro, muito feio e morrendo de vergonha. Afinal, eu já tinha 11 anos e era comprido. Estava estranho demais, mas a família quis, sabe como é, né? Tentava rezar, mas esquecia o que queriam dizer todas aquelas bolinhas do terço. E morria de medo de estar cometendo algum pecado. Se estivesse, Deus ia fazer sobrar mais encrenca para o lado do meu pai. E aí eu ia ficar mais nervoso e preocupado do que já estava. Parte 19. O Brasil começou bem na Copa do Mundo.
Enfiou 4-1 na Tchecoslováquia. A gente vibrou pra burro lá em casa. Até minha mãe e minhas irmãs, que não gostavam de futebol, pularam no sofá. Mamãe estourou pipocas para todo mundo e naquele dia não brigou com meu pai, que estava em casa. Mas aquele dia era especial, assim como todos os dias em que o Brasil jogava. O bairro inteiro e quando saía gol, era aquela gritaria na frente da televisão. Rojões e bombinhas estourando na rua. Hoje o Brasil jogou com a Romênia. Foi um jogo duro, ganhamos de 3-2. Graças ao Pelé, que é do Santos e é lógico, e fez 2 gols. Desse jogo nunca vou me esquecer. Antes que ele começasse, papai me chamou para sentar ao lado de sua poltrona. Filho, você deve andar preocupado com essa história toda, de o pai estar desempregado. Não tô não, sei que tudo isso é bobagem. Você está preocupado sim, eu sei, eu não vou mentir. Isso não é bobagem. Papai está passando por uma fase difícil, mas como é aquela música? Vai levantar. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu já te disse, assim que sair lá da firma, que aqui em casa todo mundo vai precisar colaborar tendo paciência com o nervosismo do papai e da mamãe. Sabe, tua mãe fica mais apavorada do que eu, mas nada vai faltar para você e suas irmãs. E colabore, não brigando com elas. Esse era um pedido difícil de atender, mas em todo caso eu tentava. Só saía para o pau quando elas me enchiam demais a sacola. Tentava ajudar o meu pai desse jeito e também ajudando a não ficar com raiva das pessoas que perguntavam por que ele estava no jardim, às 9 da manhã de uma terça-feira, plantando um pé de goiaba ou enxertando uma roseira. E lembrando que ele não devia fumar muito, nem ficar bravo por qualquer coisa. Eu também não gosto de alguns vizinhos. Pai dizia sempre. Tentava desse jeito ajudar a minha família, que uma vez ouvi dizer na aula de Educação Moral e Cívica que era a célula máter da sociedade. Brasil 3-2, Romênia. Brasil 3, Romênia 2. 10 de julho de 1970. Não vou esquecer aquele jogo duro. Papai, nervoso na poltrona, explodiu quando a bola estufou as redes dos romenos pela última vez. E mandou ver uma garrafa térmica cheia de café na direção da televisão. A garrafa explodiu, saindo fumaça perto da parede. E papai começou a chorar muito. Até hoje não sei se de contentamento ou de tristeza. Todos ficamos parados, olhando para a cara dele. E ninguém falou nada, nem mamãe. Parte 20. 2 dias depois desse jogo, papai acabou arrumando um emprego. Minhas irmãs estavam no meu estádio, na mesa de fórmica vermelha. Quando ele chegou suando, limpando o rosto com um lenço branco e dizendo alto para a casa inteira escutar: mulher, deu certo! Acho que começo na próxima semana. Aquela entrevista de que te falei ontem deu sorte. O problema é que o emprego é lá no Jaraguá. Fica a uns 40 quilômetros daqui, mas pelo menos a gente tira um pouco o pé da lama. Mamãe não chegou a sorrir, mas esfregou as mãos no avental amarelo, olhou para o meu pai e disse: até que enfim, acho que agora tudo vai começar a melhorar. Vem cá que eu estou coando um café fresco para você. Depressinha, aquele cheirinho invadiu todo o sobrado.
Eu estava com uma tesoura sem ponta na mão, retalhando umas revistas velhas. Lembro que quando meu pai deu a boa nova, eu tinha acabado de recortar uma foto bem bonita daquela cápsula espacial Apollo 10. E pensei sem muito sentido, como um mundo que inventa uma engenhoca dessas não terá emprego para o meu bom e velho pai. Na verdade, eu não achava o meu pai velho e muito menos bom todas as vezes. Mas naquele momento, era aquilo que eu gostaria de dizer se estivesse dentro de um filme. Eu me sentia cada vez mais mergulhado nos filmes. Naqueles dias, por exemplo, gostaria de estar vivendo dentro de como era verde meu vale. Uma vez, eu e meu pai ficamos até de madrugada vendo essa fita. É como eles chamam os filmes, e choramos pra caramba. Lógico que disfarçamos. Ele inventando um pigarro e tossindo muito de mentira, eu me mandando para a cozinha com a desculpa que ia fazer um ovo maltine quente. Meu pai tomou bem devagar o café fresco que minha mãe havia coado. Parecia que cada gota tinha um sabor especial para ele. Aí, quase como um robô, mexeu a cabeça lentamente para um lado e para o outro, olhou as minhas irmãs, minha mãe e por último deu uma bela espiada em mim. Eu só percebia com o rabicho dos meus olhos e o jeitão dele. Parecia feliz e triste ao mesmo tempo, se é que é possível. De repente, ele se levantou, foi até a pia da cozinha e jogou muita água no rosto. Todos nós só olhávamos, bem quietinhos. Aí saiu pela porta da cozinha, arregaçando as mangas da camisa e disse que voltava logo. Nós continuamos calados. Ele voltou logo mesmo, os braços carregados de pacotes. Jogou tudo em cima da mesa de fórmica vermelha e todo mundo começou a abrir a pacoteira ao mesmo tempo. Lembro bem de uma caixa de bis que eu vi logo de cara. E no meio daquela confusão de papel amassado e engordurado, barbantes e migalhas, vimos surgir um pão de torresmo, 2 bolos Puma, envelopes de quisuco, mortadela, queijo prata, presunto gordo, pão doce com muito coco em cima. Aí todos começamos a rir. Minha mãe colocou o café fresco na mesa, ferveu o leite e comemos muito no meio da algazarra. Eu ainda não sabia, mas aquilo era uma festa de verdade. Depois comemos e começou a chover. Parte 21. Quando chovia, lembro que gostava de dormir ouvindo o barulho da água batendo na janela do meu quarto. Lá fora, alguém sempre corria ensopado, os pés pisando nas poças que se formavam na calçada bem na frente da nossa casa. Eu adorava ficar imaginando como seria a cara das pessoas, conforme o jeito que elas pisavam nas poças. Tinha o apressadinho, o cuidadoso, o desastrado, o medroso, mas o grande desafio mesmo era descobrir passinhos de mulher. Se bem que a missão não era difícil, quando o toque-toque na calçada dava a impressão de serem sapatinhos de salto. Para mim, mulher de verdade tinha de ter sapato de salto. Quando chovia forte, lembro de minha mãe tapando os ouvidos com as 2 mãos, com medo dos trovões. De vez em quando, por trás da veneziana, eu olhava a enxurrada descer pelas sarjetas e torcia para que no dia seguinte a chuva continuasse, a escola alagasse
e eu não precisasse enfrentar Dona Ana Aratá, por exemplo. Quando chovia, eu imaginava ser um guarda rodoviário, de óculos escuro e bota de cano alto, para percorrer todas as estradas com o meu carro amarelo. Assim, adormecia com os pingos no telhado. E nos sonhos era incrível, a chuva continuava a cair. Daí, mesmo sendo um menino grande, eu acordava molhado nessas noites. Por isso, para o desgosto da minha mãe, por baixo dos lençóis, os plásticos sempre eram trocados. Mesmo assim, o colchão nunca perdia aquele inconfundível cheiro de xixi velho. Quando chovia, eu me enrolava em uma coxa azul clara, muito desbotada, e fingia ser um explorador perseguido por pigmeus em plena África selvagem. A chuva torrencial caía lá fora. A caverna estava escura, eu armado apenas de um enorme pedaço de pau e os pigmeus secadores de cabeça rondando o meu esconderijo. Nessa parte, cobria ainda mais a cabeça com a colcha e na minha mente apagava a fogueira que me protegia dos morcegos vampiros. Assim ficava livre dos pigmeus, mas era atacado por esses ratos voadores, sedentos de sangue. Herói que eu era, pregava o enorme pedaço de pau, na verdade, um poderoso cajado, e chacoalhava a arma no ar. Pelo menos 40 morcegos morriam com um só movimento brusco que eu fazia. Quando chovia, era assim que eu adormecia. Não sei se naquela noite, por eu ter comido muita mortadela, tive pesadelos terríveis, mas não lembro de nada, a não ser que, vez por outra, me via sem calças no meio do pátio da escola. E no meu sonho também chovia. Parte 22. Logo, logo não vou mais precisar ter vergonha nem ter raiva das pessoas que perguntam por que meu pai está no jardim de short às 9h30 da manhã de uma terça-feira plantando uma roseira. Logo vou poder comentar no campinho o novo emprego do meu pai e não vou precisar me esconder daqueles que perguntam: o seu pai está doente? Por que ele está em casa esses dias? Sabe, vou ser bem sincero, não gosto de quem se preocupa com a vida dos outros. Não gosto daquelas mulheres que ficam olhando atrás da cortina da sala o movimento da rua. E também não gosto de quem acha que para ser legal é preciso sempre andar arrumadinho com a calça e a camisa da moda. Hoje em dia, todo mundo parece que se preocupa com porcaria. Agora, por esses dias, parece que a coisa anda mais sossegada. Na minha escola, na rua, no açougue ou na padaria, no depósito de construção do seu Carneiro ou na loja do seu Eduardo, todos só falam no final da Copa do Mundo, que vai ser domingo. Todo mundo se esqueceu de tudo, até o papai, que não é muito de futebol, está preocupado. Ainda mais que ele começa no novo emprego na segunda-feira. Quer começar com o pé direito e o Brasil tricampeão. As pessoas só falam nisso. Eu já recortei de um jornal meio velho a carinha dos 11 titulares e colei em cima do meu antigo time de botão do Fortaleza, que só me deu desgosto nas partidas contra o Fúvio Bartier. Espero que agora me dê mais sorte, especialmente aquele botão abaulado que fazia antes. Umas jogadas de efeito incríveis e que ultimamente não anda funcionando. Vou colocar nele a cara do Jairzinho para ver se ainda tem recuperação. O que está me preocupando é que no domingo, dia da final, minha mãe cismou de aceitar o convite para almoçar na casa da madrinha dela, que fica lá no bairro da Pompeia, em São Paulo.
Já estou até vendo que a conversa mole vai longe. A gente vai sair correndo para voltar para casa na última hora e vai ser difícil encontrar ônibus ou táxi. Detesto quando o Brasil marca um gol e eu estou no meio da rua. Parece que o mundo acabou, porque todo mundo fica dentro de casa. Isso sem contar aquele monte de rojão caindo na cabeça da gente, o que não tem a menor graça. Fico achando que a gente está mais abandonado do que nunca. Parte 23. Pode parecer que não, mas eu conheço minha família. Aconteceu do jeito que eu pensava. A gente foi para São Paulo, saímos tarde da casa da madrinha da minha mãe, não encontramos ônibus nenhum e depois de muito custo arrumamos um táxi que aceitou levar a gente para São Bernardo. Ainda na rua, pelos rojões, a gente percebeu que o Brasil tinha marcado o primeiro gol. Meu pai ficou esbaforido e puxava correndo as minhas irmãs pelas mãos. Minha mãe agarrava forte a minha mão e parecia emburrada. Parecíamos uns loucos fugindo da bomba atômica. Aí lembro do táxi que aceitou carregar a gente. Era enorme e preto. Nunca soube a marca daquele carro grande, cheiroso, de bancos vermelhos e motorista lerdo como nunca. Ele dizia o tempo todo que era louco por futebol. Por isso eu não entendia o que ele fazia na rua naquela hora em que só alguns loucos, como eu e minha família, zanzavam por aí. Ele pôs o volume do rádio muito alto e quando já estávamos na Via Anchieta, veio o gol de empate dos italianos. A vitória do Brasil no segundo tempo por 4-1, a gente conseguiu ver em casa. E não vou esquecer quando o Pelé deu aquele passe para Carlos Alberto fazer o último gol. Ali, quando a rede estufou, o meu pai gritou: "As coisas vão melhorar!" Depois da vitória, minha mãe estourou muita pipoca, fez groselha gelada e a gente foi gritar na rua. Mas à noite, na hora de dormir, pela porta entreaberta do meu quarto, eu podia ouvir o colchão de molas do quarto dos meus pais, rangendo sem parar. Pouco tempo depois, eu fiquei sabendo que naquela noite eles deviam estar felizes. Por isso se divertiam do jeito deles. Parte 24. Na manhã de segunda-feira, a rua ainda estava cheia de confete, serpentina, bandeiras do Brasil pintadas com giz em todas as calçadas, fitas verdes e amarelas penduradas nos portes, janelas, venezianas, portões. Meu pai acordou mais cedo que de costume. Passou brilhantina no cabelo, escolheu uma camisa branca quase nova e me chamou de um jeito calmo. Levantei na primeira que era para ele ficar calmo em um dia que eu sabia ser especial. 4 meses depois de ter saído da outra firma e ganhando a metade do salário, papai ia começar em seu novo emprego, no Jaraguá. Era longe, eu não fazia a menor ideia de onde ficava. Nessa segunda-feira, saímos juntos de casa. Ele pôs as mãos nos meus ombros, foi para o ponto de ônibus e ali tirou do bolso um dinheiro que eu não estava acostumado a ter e me entregou dizendo: "Hoje eu quero que você tome um lanche decente na hora do recreio." Perguntei se ele não ia ficar duro. Ele tirou um drops de hortelã do bolso, colocou uma bala na minha boca e outra na dele e respondeu: "Para o cigarro e a condução eu tenho, meu filho." Daí passou a mão na minha cabeça e me mandou embora.
Enquanto ele fazia sua longa viagem de ônibus, eu subia todas as ladeiras do bairro até chegar à escola. E quando meu pai batia seu novo cartão de ponto na sala de aula, Dona Ana Aratá repetia mais uma vez que o Brasil é feito por nós. Bom, essa foi a história, né? O Brasil é feito por nós. Finalizamos. Não esqueçam de realizar a ficha literária, né, que a Tia Eliane mandou na terça-feira. Façam tudo direitinho, tira foto e envia no meu privado para que eu possa corrigir, tá bom? Tchau, espero que vocês tenham gostado.